Voltamos com o Rede Notícia. Vamos continuar conversando sobre o Propag. Para isso, a gente recebe o diretor da AFENG, o Lucas Spechit, e também representante do Sindifisco Minas Gerais, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado. Obrigado, Lucas, pela sua presença, para atender o nosso convite. Muito obrigado. Eu também sou diretor da AFENG, a nossa associação dos fiscais, né? Nós temos 75 anos de luta aqui, né, defendendo os interesses do Estado de Minas e da sociedade mineira. Ô, Spechit, o Sindifisco, vocês auditores fiscais, se debruçaram sobre a lei que cria o Propag e vieram com um estudo que demonstra que Minas Gerais poderia aderir ao Propag sem abrir mão dos seus ativos. O que se propaga por aí é que Minas Gerais teria que dar uma entrada de 20% do valor montante geral da dívida, que é algo hoje em torno de 125 bilhões, para conseguir não só aderir ao Propag, mas para conseguir uma linha de financiamento com taxas de juros menores. A adesão ou não do Propag não depende desse pagamento de 20%. O 20% seria para poder entrar numa taxa de juros menores. Só que haveria uma outra possibilidade, uma taxa de juros zerada, que Minas tivesse que fazer algum tipo de investimento. Conta como é que funciona isso, Lucas. Muito obrigado pela pergunta, é uma oportunidade a gente esclarecer isso. Nós temos, na lei do Propag, 3 alternativas de juros zero. Uma delas é essa, de você fazer o abatimento da dívida, né? Nós vamos trabalhar com a dívida aqui nos valores de 31 de dezembro de 2024, 160 bilhões, que é a premissa que a Assembleia também trabalha nos estudos dela. Uhum. Então, para ter o abatimento de 20, para ter juros nessa modalidade, nós tínhamos que entregar para a União de ativos 32 bilhões. É muito dinheiro. Imagina 32 bilhões nessa correria toda. Não tem dinheiro para isso. Então, esse estresse que você está vendo lá na Assembleia é motivado por isso. Quer dizer, 32 bilhões de reais nesse montante, né, que para bater em 20% a dívida de 160 bilhões, é um estresse. Mas a União construiu uma proposta junto com os estados, junto com o presidente da Assembleia, o Tadeu Leite, junto com na época, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de abrir oportunidades de juros zero em outras modalidades. Então, nós temos juros zero também, sem vender nada. O que altera de uma proposta para outra? É que nós vamos ter que dobrar os investimentos sociais. Então, na primeira proposta de abatimento, você tem 1%, que é da dívida atualizada ano a ano, que você tem que alimentar investimentos sociais. Em educação, saúde, transporte, segurança pública. Então, hoje seria algo em torno de 1 bilhão e 600 milhões. É isso? Exato. Mas isso volta para o Estado. Então, o impacto no orçamento é zero. Então, os investimentos sociais, sem vender nada, né, você tem que colocar 2%, mas o impacto no orçamento é zero. Então, não altera nada, 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 nada. Isso é um ponto importante. O outro ponto importante é que, para você fazer o abatimento, você tem que vender empresas que rendem dividendos ao Estado, em valores expressivos. Então, juntando todas as empresas, Codemig, Semig, Copasa, né, se você e as outras empresas, você tem, por ano, um aporte no orçamento do Estado de 3,2 bilhões de reais. É muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. Só a Codemig, 1,6 bilhão de reais. Então, você precisa ver no orçamento. Então, o Propag é uma possibilidade excelente para a gente resolver o problema da dívida, e ele traz condições de você pagar a dívida muito melhores do que o regime de recuperação fiscal. Um delas é esse: você pode trabalhar dentro da perspectiva de não vender nada, são empresas que rendem dividendos ao Estado e, portanto, o custo a mais que você teria, que é alimentar um fundo de equalização federativa, que também dobra da modalidade do abatimento para a modalidade de não vender nada, você tem um custo para o Estado real, isso é real, que você tem que alimentar um fundo de equalização federativo que aí os estados com mais dinheiro. Que os estados podem ser socorridos com esse fundo. Todos, que foi uma maneira
construída para os estados aceitarem também um regime que é melhor. Eles pagaram uma dívida em condições mais severas no passado. Então, Como está fazendo Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, por exemplo. Exato. Aí eles falaram, e próprio Minas Gerais também, né? Sim, sofreu demais. Estamos sofrendo ainda. Então, para que os estados também tivessem uma compensação, criou-se o Fundo de Equalização Financeira, que é alimentado pelo Estado que aderia ao Propag. Neste caso... Independente de vendendo ativo ou entrando nessa linha de investimento em que ele não teria que abrir mão de ativo. Sim, o fundo existe nas duas hipóteses. Mas na modalidade de não vender mais, ele dobra de 1% para 2%. Ocorre que isso traz um ônus, de fato traz. Mas qual que é o bônus? O bônus é que você não precisa vender nada e essas empresas rendem dividendos em valores maiores do que seria isso. Lucas, pela nossa simulação, André, só isso que eu ia te falar. Pela nossa simulação, mais do que compensa. Então, comparando uma opção com a outra, uma opção de vendendo todas as empresas e de não vender nada, a opção de não vender nada é da ordem de 99 bilhões de reais mais econômica ao longo de 30 anos. Então, nós estamos falando de muito dinheiro. Mais de metade da dívida atual. Mais de metade da dívida atual. Então nós temos que ter muito cuidado com essa discussão. Essa discussão ela não pode ser politizada. Ela tem que ser uma discussão no interesse de Minas. A dívida ela não, é algo extremamente sensível, ela carrega muito dinheiro. Até o momento, nós tivemos um modelo de dívida impagável. O regime de recuperação fiscal... ele é um modelo onde a dívida fica impagável. Lucas, nós fizemos esse debate lá, demonstramos, e agora nós temos uma oportunidade de migrar de um modelo que não resolve para um outro que resolve. Lucas, nós vamos para o intervalo rapidinho. Na volta a gente vai continuar falando sobre esse assunto para a gente detalhar um pouco mais essa proposta e também para a gente entender por que o Estado está tomando uma linha ao invés de tomar essa outra. Para isso, a gente vai para o intervalo rapidinho e, na volta, a gente continua conversando com o representante do Sindifisco, é o Sindicato dos Auditores Fiscais de Minas Gerais e diretor da AFENG, Lucas Spechit. 12h e 55 minutos. Estamos de volta aqui com Rede Notícia, 12h e 58 minutos. Vamos continuar a conversa com o Lucas Spechit sobre as alternativas sobre o Propag. Que Minas precisa aderir ao Propag é fato, se continuar no RRF, né, Lucas? Vamos dizer aqui no jargão popular, é caixão e vela preta para Minas Gerais, não tem como pagar essa dívida, né? Não tem de jeito nenhum. Olha, sobre o RRF, nós fizemos um grande debate na Assembleia, sob o comando também do presidente, né, o Tadeu, que abriu as portas da Assembleia, isso no final de 2023. Assembleia que nem aprovou o RRF, pois é. Por sinal. Por quê? Porque o RRF, você pagava, ao final dos 9 anos, a dívida que era 160, passava para mais de 210 bilhões de reais. Então, é a dívida impagável, o RRF. Isso é um absurdo. Isso é o nosso, desde a origem da dívida, em 98 até hoje, é um modelo de dívida impagável. Só foi crescendo. Hoje a gente tem uma possibilidade de migrar para um regime que é muito, muito, muito melhor. Ele é pagável ao longo dos 30 anos. E ele é pagável sem vender nada. Então, o que nós fizemos? Nós fomos lá no gabinete do deputado Lucas Lasmar, que também ele foi que patrocinou aquele debate também, lá em 2023, e nós conseguimos uma audiência pública para demonstrar lá claramente com números que esses dividendos são mais do que suficientes. Agora, Lucas, para você melhorar a proposta. Agora, tem que chegar no ponto de equilíbrio. O que a gente não pode é trilhar num caminho aventureiro, onde você fala assim, nós temos um ativo que é a Codemig. Os especialistas se debruçam sobre a Codemig e não sabem quanto que ela vale. Um especialista fala assim, olha, não, a Codemig, ela vale aí 20 bilhões de reais. Outro fala 34, outro 36. Ora, é um estresse danado. Se em algum momento você vai entrar com algum ativo e você demonstra isso ao longo dos 30 anos, que é vantagem, os números têm que estar certinhos, redondos.
Nós não podemos entrar nesse estresse maluco. Agora, Lucas, você estava colocando a possibilidade, né, da contribuição com fundos, investimentos que teriam que ser feitos, e aí Minas entraria na taxa zero. Isso custaria, de acordo mesmo com o próprio Sindifisco, 6 bilhões e meio de reais, 6 bilhões e 500 milhões de reais por ano a Minas Gerais. Dado do ano passado, Minas Gerais, entre o que pagou e o que arrecadou, Minas teve uma conta favorável, ficou no azul em 5 bilhões... 5,7 bilhões. Nós quase tivemos 6 um superávit de 5,7 bilhões. Então, dá para pagar, tipo assim, na redução do que vai pagar do Propag, sobra dinheiro para botar esses 6,5 olha, Minas Gerais, apesar de ter sofrido enormemente com a dívida até então, é um estado rico, é um estado que vem entregando, ano a ano, uma receita melhor. Então, nós temos, por exemplo, você se referiu ao ano passado, nós tivemos 4 bilhões de reais além da meta estabelecida. Então, esse ano, nós estamos um pouco acima da meta, estamos também cumprindo o que é acordado, né? E estamos trabalhando duro em relação a isso. Além disso, as empresas que nós temos são empresas valiosas, elas rendem dividendos. Não é assim na vida da gente, quando sobra um dinheirinho, quando sobra, a gente quase não sobra, né? Mas quando sobra o dinheirinho, as pessoas pegam exatamente esses setores, energia elétrica para investir um pouquinho, empresa que gera energia elétrica, que vai ao mercado e ela está investindo e ela paga muito mais do que o Propag existe para captar recursos. Agora, Lucas, no entendimento de vocês, por que Minas Gerais, por que quem está tocando esse processo, ao invés de seguir nessa linha apresentada pelo Sindifisco, insiste nessa linha de cessão para a federação, para a união dos ativos que hoje pertencem ao Estado? Olha, eu acho que o governo foi eleito, né? Eu acho que ele tem a legitimidade de levar as propostas dele. Né? A gente sabe que o governo eleito tem uma vontade muito grande de privatizar, desde o mandato anterior. Então, eu não tiro essa legitimidade. Ele tem essa vontade. Agora, o que eu acho é que um assunto como esse, ele tem que ir além da disputa política, além de uma plataforma política, e ele tem que se debruçar sobre números, porque nós estamos falando de 30 anos, nós não estamos falando de 2 anos, nós estamos falando de 30 anos. Então, vender uma empresa como a Codemig, você compromete os dividendos que ela entrega para o Estado, que entra no orçamento do Estado todo ano, num valor enorme, 1,6 bilhões por ano. Multiplicando isso por... 1,6 bi. Multiplicando por 30, vai dar lá o quê? 40, 48 bilhões. Sem correção monetária. Isso, sem correção monetária, bem lembrado. Isso é muito mais do que os 34 que se fala de abatimento da dívida. Olha, a gente não vai se debruçar sobre essa realidade? Então, eu acho que isso é o que a gente clama neste momento. Ontem nós tivemos um debate também com o deputado José Guilherme, é um deputado do diálogo. Eu acho que a Assembleia ela vai se render a esses números. Eu acho que nós vamos ter uma boa solução. Eu também acredito que vai ter uma boa solução. Você acredita que o Propag vai conseguir ser implementado em Minas Gerais? Eu acho que sim. Agora, eu acho que ele precisa ser implementado com as verdades que estão lá. É juro zero em 3 opções, sendo que numa delas, a opção C do artigo 5º da lei, não se vende nada. Então, Minas não precisa vender nenhum ativo. Por que não precisa? Porque os ativos são bons. E quando você vende um ativo, você tem um ônus de vender esse ativo. Você perde, no caso das empresas, dividendos importantes. A CEMIG, ela distribuiu em 2024 mais de 5 bilhões de dividendos. O Estado, veja bem, o Estado ele já vendeu boa parte da CEMIG. Hoje ele recebe só 17% desses dividendos. Aí a gente já está falando de 150 bi em 30 anos. Olha a lição do passado. Hoje nós recebemos da CEMIG 848 milhões de dividendos. Poderíamos estar recebendo 5 bilhões, porque se a CEMIG não tivesse sido, aos poucos, vendida. Então, isso é um drama para nós. Um Estado rico como Minas Gerais, que tem empresas que rendem dividendos, para que ele vai entrar nessa aventura? Para que ele vai entregar para um credor que não quer? O credor não quer, a União não quer as empresas, a União não quer os imóveis, está cheio de imóveis. Então, cria uma situação de conflito desnecessário. Nós tivemos também lá conversando com o Seron do Tesouro, tivemos lá, claramente está desenhada a opção 0,
nessa opção de não vender nada, né? E ela precisa ser, no mínimo, discutida. No mínimo, discutida. É isso que a gente está demandando, já conseguimos. Nós vamos ter uma audiência na Assembleia, vamos ter a oportunidade de falar lá e agradecemos muito essa oportunidade aqui de poder conversar com vocês e colocar essa questão. Eu que agradeço, Lucas Peschitti, por você estar aqui, o Sindifisco também ter concedido essa possibilidade de a gente conversar, porque a intenção nossa, desde que a gente está trazendo, falando sobre Propag, é justamente essa, mostrar a importância da adesão de Minas ao programa, justamente para fazer com que o Estado ainda continue sendo viável, os serviços essenciais continuem em funcionamento, pagamento dos servidores continue sendo feito em dia, mas que a gente tenha um Estado melhor planejado, melhor pensado e as possibilidades todas sendo colocadas à mesa. Sim. Obrigado, Lucas, pela sua participação. Muito obrigado, viu? O Rede Notícia está ficando por aqui, a gente agradecendo toda essa companhia durante toda a semana, você que nos assiste, nos ouve, entra lá nas nossas redes sociais, entra lá no nosso canal do YouTube, essa entrevista, a entrevista do Matheus Simões, todo o Rede Notícia você pode acompanhar lá no nosso canal no YouTube, no Rede Notícia TVH. Também acompanhe nas nossas redes sociais, no TV Horizonte Oficial e no Rádio América Oficial. A partir de agora você fica com o Júnior Brasil repercutindo a estreia do Ancelotti na seleção. Todas as novidades do mundo da bola no Bola na Rede a partir de agora na TV Horizonte, na América FM e na Cultura M. Eu volto na segunda, ao meio-dia. Um abraço, bom fim de semana. Tchau.